O título da palavra de hoje é Os Últimos Dias de Moisés. Os últimos dias de Moisés. Na vida, o final é muito importante. Como em muitos, por exemplo, filmes que nós assistimos, ou novelas que as irmãs ou irmãos assistem, o final é sempre importante. Tem-se uma grande expectativa de como vai fazer-se o desfecho daquela novela, daquela história que foi contada. Não adianta a história ser super cativante no início, mas que no final ela se torne uma história totalmente alarmante. É muito importante que o final seja um final interessante e um final que todos se interessem. E hoje eu gostaria de compartilhar a vida de Moisés, os últimos momentos da vida de Moisés. Sabemos que o Moisés foi um grande homem, dentre os grandes homens usados por Deus na Bíblia. Eu poderia citar vários: Abraão, homem da fé, o homem que levantou, a geração eleita, E também poderia citar outros homens como Davi, homem segundo o coração de Deus. Poderia citar também Paulo, homem que se dedicou totalmente para levar a palavra do Senhor a todos os cantos. Mas eu hoje estarei compartilhando sobre a vida de Moisés. Esse homem é um grande homem. Nós sabemos o quanto ele foi grande para o povo de Israel, e quanto ele foi importante para que todos os feitos de Deus fossem realizados por meio dele em meio ao povo israelita. Na história temos grandes homens que nós podemos citar. No Brasil, por exemplo, eu lembro do Ayrton Senna. Nossa, faz tempo que o Brasil não tem um piloto tão bom quanto o Ayrton Senna. Claro, tivemos o Rubinho Barrichello, Felipe Massa. Mas eu lembro até hoje do dia em que Ayrton Senna, quando a gente acordava de manhã, aqueles que não iam para a igreja de manhã assistiam Fórmula 1, geralmente, e via a música da vitória ser tocada ao final da isso, lembram-se? Todo mundo, aí, Ayrton Senna do Brasil, aí todo mundo ficava vendo, o Senna ganhou de novo. E depois veio o Rubinho Barrichello, Aí o Kleber Machado, hoje não, e hoje sim. Você lembra, Hoje não era que uma vez o Rubinho Barrichello, por ordem da equipe, deixou o Michael Schumacher passar na última volta, Então, aí chegou um momento que o Kleber Machado ficou tão feliz, hoje não, tá valendo, hoje sim. Aí, uma frustração. Depois gerou vários memes, sobre a vida, o Rubinho, dizia, até música, sempre atrás, aquela música bom, bom, mudaram para sempre atrás do alemão, ó o Rubinho, lembram-se? Eu tô, porque era frustrante, irmãos, porque a gente queria que o Rubinho ganhasse, mas que no final sempre entregava para o alemão, a gente ficava frustrado, estressado. E a gente vê como, quando do dia do falecimento de Ayrton Senna, como o Brasil ficou triste, irmãos. Independente de raça, de religião, de classe social, de estado, não importava, todo mundo estava triste. Eu lembro até o dia que estava no colégio, e no colégio todo mundo saiu para ter um momento de 1 minuto de silêncio em homenagem a Ayrton Senna. Como, depois desse homem eu nunca vi na minha vida alguém fazer coisa semelhante. Por exemplo, 1 minuto de silêncio em todas as escolas do Brasil, eu lembro. Veja como a vida é importante, o final da vida é importante. Porque, não sei se os irmãos lembram, a vida de Ayrton Senna, ele tinha trocado de equipe na época para Williams, porque a Williams era uma equipe mais forte agora. Ele tinha saído da McLaren, parece que eu sou narrador de esporte hoje, Ele saiu da McLaren para entrar para a Williams. Ele conseguiu entrar na Williams, uma equipe forte. Ele queria ganhar. Ele era um homem assim, obcecado por vitória. E ele, no final, acaba morrendo num trágico acidente que trouxe uma tristeza enorme para o nosso povo brasileiro. E a gente vê como deve ter sido, então, a vida de Moisés, a morte de Moisés para o povo de Israel. Pensem, se a vida de Ayrton Senna, o homem que representou o nosso povo, trouxe tanta tristeza, imagine então Moisés, que guiou
todo o povo de Israel pelo deserto, trazendo-os para o caminho da liberdade. Claro que em todo essa caminhada teve os momentos de altos e baixos, né, irmãos? O povo reclamava, né? O povo aclamava, o povo reclamava, o povo aclamava, esse vai e vem. Mas ao final esse homem é levado pelo Senhor. E a gente vê como é importante a nossa vida espiritual, chegar ao final dessa escalada espiritual, e vemos como tudo isso vai ser o resultado de tudo que você fez até agora. A gente espera que a nossa vida com certeza chegue ao final e a gente diga: poxa, como foi bom ver, como foi bom servir a Deus, como foi bom estar ao Senhor. Mas poderá existir pessoas que ao final de sua vida dirão: esse Deus não existe, esse Deus nunca me amou, esse Deus nunca foi e nunca será meu Senhor. Eu só fingia, porque todos falavam que ele existia, mas eu tentei, mas não consegui. E por isso, através da palavra de hoje, da vida de Moisés, eu quero compartilhar com os irmãos como é importante os nossos últimos dias. Não somente isso, estou comparando aos últimos dias que nós vivemos, o fim dos tempos que nós vivemos, né, depois da volta de Cristo. A gente vê pela vida de Moisés que Moisés também falhou, irmãos. Um homem como Moisés, irmãos, como pode? Um homem como Moisés também falhou. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é: Moisés também falhou, irmãos. Ninguém é perfeito. Veja o versículo 1, 2, 3, 4. Ele trata, irmãos, o texto diz sobre Deus subiu Moisés às campinas de Moabe e viu. Deus mostrou: olha aqui agora, você está no monte, vai olhar para todas as terras que eu vou dar para o seu povo. Olha aqui, essa é a terra que eu falei para você, que eu falei para a descendência, que eu falei para o Abraão, Isaac, Jacó, a terra prometida, a terra que eu prometi. Olha, veja como até agora eu estive falando a verdade para você. Imagine a alegria em poder contemplar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus dará a esse povo. Você não ficaria feliz se Deus te mostrasse: minha filha, meu filho, olha aqui, essa é a tua promessa, aquilo que eu prometi para você, estou dando agora. Esse é o lugar que eu vou dar. Mas é interessante que esse texto, no versículo 4, está escrito assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Veja, você está vendo. Porém, aqui tem um porém, irmãos, esse é o problema. Porém, não irás para lá. Vocês imaginem a situação. Ele está contemplando, vendo tudo aquilo, e Deus diz: você não irá para lá, você não vai entrar aqui. Você não ficaria frustrado, irmãos? Se você olhar para a vida de Moisés, poxa, tudo estava caminhando certinho, tudo parecia correr na conformidade. Mas ao final dessa história a gente vê que, porém, você não vai entrar nessa terra. Aí as pessoas vão dizer: pelo final da vida de Moisés, esse homem então é um fracassado. Ele fracassou, porque não entrou na terra prometida. Sob o ponto de vista humano, sob o nosso ponto de vista, bem vulgarmente falando, a gente vai falar: ele não alcançou o objetivo, ele não chegou lá, então ele fracassou. Moisés falhou, irmãos, ele também falha. Homem como Moisés, que parece inabalável, falhou. Aonde que ele falhou? O livro de Números, capítulo 20, versículo 1 a 12, descreve essa situação. Livro de Números, capítulo 20, versículo 1 a 12. Eu vou resumir a história. O povo estava reclamando, novamente reclamando para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para matar. Sempre a mesma história. Veja como o povo, ele é acostumado a reclamar, sempre as mesmas palavras. Moisés, você nos trouxe aqui para matar, porque aqui não tem água, aqui não tem comida, a gente está sofrendo demais, e a gente vai morrer assim. Veja, os nossos animais estão morrendo. Como você quer manter o nosso povo aqui? E assim, imagina, eles foram falar com Moisés, e Deus
fala com Moisés. No versículo 8 do capítulo 20 de Números, diz assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão. Então chamou Deus, falou: ó, Moisés, é o seguinte, você e Arão, você vai chamar toda a congregação de Israel, você vai diante dele, e você vai falar a rocha, falar é a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Ele diz: você vai falar a rocha, você vai clamar para que saia água dessa rocha. Essa foi a ordem dada por Deus. Então imagine o estresse de Moisés, né? Todo momento o povo exigindo, o povo pedindo. Não é fácil, irmãos. A vida de um líder não é fácil, irmãos. Tem que ouvir, né? Imagina, eu fico imaginando aquelas pessoas que trabalham no saque, todo dia ouvindo reclamações: essa empresa é uma porcaria, essa empresa é ruim demais, porque estou sendo maltratado, né, irmãos? Tem vezes que eu também trato assim. A Vivo começa a me ligar toda hora, fala: poxa, dá um tempo, meu Deus do céu. Mas eu penso assim: poxa, esse homem deve ouvir isso o dia inteiro. O dia inteiro, essa mulher deve ouvir isso o dia inteiro. Imagina então, irmãos. Aí esse pessoal acho que fica com raiva, né? E bota vários números diferentes para ligar para você toda hora, não é verdade? Já aconteceu com os irmãos, né? É o troco do irmão da pessoa que trabalha no marketing telefônico, né? Então, imagina Moisés, que sofreu todos esses momentos com esse estresse, né? Do povo exigindo, do povo pedindo para que dessem as coisas a ele. A ira dele subiu de forma tamanha que ele, ao invés de reunindo o povo de Israel, ele, ao invés de ordenar a rocha que tirasse a água de lá, ele vai e bate com o seu bordão 2 vezes. Imagina, Deus disse: falai, né? Mas ele, com fúria, com a ira, ele bate, né, na rocha. Vocês querem água? Ô povo, eu fico pensando, o que deve ter falado? Povo maldito, quer água? Aqui tem água, toma! Então, aí, versículo 12 fala assim: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, né, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E assim, Moisés não tem o acesso à terra prometida. O interessante, irmãos, que a vida de Moisés, mesmo diante dessa declaração de Deus, ele continua a trabalhar para o Senhor. Irmãos, isso que é o mais importante. Você pode fracassar, você pode errar, irmãos, mas você tem que continuar a sua luta diária. A gente pode errar, irmãos, você pode errar, mas o importante é que você veja o teu erro e olhe para trás daquilo que você fez de errado e conserte e mude para fazer novamente e fazer melhor dessa vez. A vida de Moisés foi assim, não foi assim: Deus, então quer dizer que eu não vou entrar? Eu não vou entrar? Então eu vou parar por aqui. Pode me levar, eu parei. Para que eu vou sofrer tanto com esse povo? Me deixa por aqui. Podia muito bem fazer isso, irmãos. Muito bem. Mas ele continuou. Ele continuou a cumprir a vontade de Deus. Por isso que a gente diz a ele que esse homem, Moisés, foi um grande homem. Tem alguns pensadores bíblicos que dizem assim, que o fato de Moisés também não ter entrado é para deixar uma mensagem para nós muito importante. Qual é essa mensagem? De que Moisés era um homem da lei, irmãos, não é? Moisés era um homem da lei. Que pela lei você não consegue ter acesso ao reino de Deus. Não é a lei que te salva. Era isso que Deus estava querendo mostrar ao povo. Na verdade, irmãos, todos os irmãos aqui, muitos irmãos que fazem discipulado aqui, sabe, não é a lei que nos salva, irmãos. Não é a lei que vai te salvar, mas o que nos salva é a graça do Senhor. E por isso estava mostrando, através da vida de Moisés,
através dessa dificuldade que Moisés passou, de que o povo necessita não da lei, mas sim da graça. Estava aprovado para o povo que nem Moisés estava conseguindo entrar na terra prometida. E por isso o livro de Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Nossa, Paulo está falando, não há justo nenhum aqui é justo. Ninguém aqui é justo. Todo mundo precisa do quê? Da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da graça derramada em nossa vida. É disso que nós precisamos em nosso dia a dia, irmãos. Podemos fracassar, podemos errar, mas a graça de Deus, temos que ansiar pela graça de Deus, para que essa graça seja derramada em minha vida, na tua vida, irmãos. E é por isso que nós podemos dizer que em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, não era o Moisés que estava levando o povo para a terra prometida, era Deus. As pessoas viam na figura de Moisés como se ele fosse o homem e estivesse levando-os em segurança à terra de Canaã. Mas quem estava trabalhando na vida de Moisés era Deus. Era Deus que estava puxando a vida de Moisés. E é por isso que a graça é essencial para a nossa vida. Por quê? A graça é a graça que nos salva. Essa graça é a graça que nos alcança, para que mesmo falhando em nosso dia a dia, mesmo pecando em nosso dia a dia, possamos mais uma vez sermos remidos pelo sangue de Cristo em nossa vida. Amados irmãos, vocês podem falhar, mas não deixe com que a falha te derrube, mas se levante, olhando não para a lei, mas para a graça de Deus, e continue rumando para a terra do Senhor, o reino de Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: Moisés deixou ao povo um grande legado espiritual. Moisés deixou um grande legado espiritual, irmãos. Até hoje nós falamos de Moisés. Até hoje os judeus amam Moisés. O Pentateuco é tão apreciado pelos judeus. E nós também admiramos, nós também respeitamos. E é por isso que é importante o legado que esse homem deixou. Analisarmos o legado que esse homem deixou. O legado que muitas vezes nós vamos deixar para a nossa família. O legado que você vai deixar para os seus filhos. O legado que você vai deixar para a sua igreja, para essa sociedade em que nós vivemos. É importante você pensar: qual é o legado como cristão que eu vou deixar para este mundo? Eu fico pensando: poxa, qual é o legado que eu posso deixar para as minhas filhas? Eu vejo que dinheiro não vai ser, irmãos. Isso está muito claro. Eu vejo, eu não consigo poupar, eu tenho dificuldade em poupar, irmãos, tá? Eu não sou um consumista também, tá, irmãos? Não confunda, esse pastor é consumista. Mas eu vi que eu tenho extrema dificuldade em poupar. Então já estou vendo, poxa, dinheiro eu não vou conseguir deixar para as minhas filhas. O que é que eu vou deixar para elas? Pensei, poxa, o que é que eu posso deixar para elas? Irmãos já pensaram assim? Os irmãos aqui mais abastados podem dizer: poxa, vou deixar dinheiro, poupança, vou lavar o meu filho, ó. Estou ali no momento da minha ida ao Senhor. Vai ter gente: poxa, vai lá, na conta tal, deixei os 2 milhões para você e leva. Oh, pai, você é sensacional, Senhor. Mas infelizmente eu não vou ter isso. Eu fiquei: o que eu posso deixar para as minhas filhas, né? Poxa, nada então? Não vou deixar nada. Mas a palavra de hoje consolou o meu coração. Por quê? Moisés não deixou nada também para o povo. O que ele deixou? Um legado espiritual. O que eu posso deixar para as minhas filhas, irmãos, é o legado espiritual.
Legado espiritual, irmãos. Eu reclamava no meu passado, né? Poxa, meu pai, pastor, não me deixou. Não faleceu, tá, irmãos? No meu casamento, vou dar um exemplo do casamento. No casamento, eu pensei que meu pai fosse: ó, filhão, tem um valor aqui, isso aqui você usa para o casamento, porque você vai precisar, tá? Vai lá, né, faz as honras à família, leva esse dinheiro, prepara, né, compra o vestido, não sei o que. Pensei. Eu falei: poxa, e aí, pai? Filhão, vai que é sua. Mas como assim, pai? Filho, vou te falar. Só vou poder chamar convidado, mas dinheiro não vou poder te ajudar. Poxa, irmãos. Por um instante fiquei frustrado, assim. Eita, ser filho de pastor é duro mesmo, hein? Porque eu falei: poxa, podia. Eu pensei que tivesse uma poupancinha de emergência, né? Ou ele tivesse feito uma poupancinha assim para esses casos, né? Meu casamento, assim, né? Casamento do meu filho primogênito, vou dar. Mas nada, irmãos, zerado. Irmãos, eu tive que tirar do meu bolso. Eu tirei do meu bolso, literalmente, irmãos. Claro, a minha esposa tem a mãe dela e o pai dela que, né, ajudou uma miséria, mas ajudou. Uma miséria, mas ajudou. Mas, irmãos, nós casamos. Não tivemos problema nenhum em casar. Tem gente que da igreja aqui, o irmão Cássio casou com quanto? 7, 8 mil reais? Eu gastei muito mais do que ele. Quando o Cássio falou para mim: pastor, eu vou gastar 5 mil reais. Eu falei: Cássio, isso é um casamento mesmo? Eu reclamava: poxa, realmente, que legado, hein? Que legado. Não, irmãos. Refleti a minha vida, vi quanto é importante, não o legado material que ele poderia me dar, mas sim o legado espiritual, irmãos. O fato de meu pai ter sido cristão, o fato de ter sido pastor, o fato de ter vivido a palavra de Deus fez com que eu também seguisse o mesmo caminho. Está vendo como é uma bênção você ter filhos aqui dentro da igreja? Fale para os seus filhos: ó, estou te passando o mais importante, o essencial para a tua vida, o legado espiritual. Eu vou falar todos os dias a partir de hoje para as minhas filhas: filhas, o Pai está te dando um super presente, Jesus Cristo na tua vida. Tem que fazer isso todos os dias, para ela saber, ó, como foi importante no final da minha vida, mesmo não dando dinheiro para ela, vai falar: poxa, mas meu pai me deixou Jesus no meu coração. Nossa, isso que é importante. O que adianta a pessoa ter toda a herança, toda uma riqueza, se a pessoa no final ela gasta todo esse dinheiro, ela se perde no mundo e esquece de Deus? O que adianta? Mas Moisés deixou um legado espiritual. Legado espiritual onde esse povo admirava Moisés, porque esse era um homem que falava com Deus, face a face com Deus, irmãos. A gente vê na Bíblia, não teve outro homem que falasse face a face com Deus. Esse foi um homem que falava face a face. Por isso que a gente pode dizer que a vida de Moisés foi um fracasso. Mas se a gente tem que dizer, a vida de Moisés foi um sucesso, foi uma bênção, porque ele falava face a face com Deus. Não somente isso, ele conseguiu trazer o povo de Israel agora a um passo da terra de Canaã. A um passo da terra de Canaã. Não somente isso, irmãos, o trabalho de Moisés foi também o preparar, o abençoar o homem que iria suceder a sua vida. Claro que foi Deus que preparou, irmãos. Deus preparou por trás de todas as coisas. Quando se viu que Moisés não entraria na terra de Canaã, Deus já preparou um outro homem. E a Bíblia nos mostra claramente que esse homem foi preparado. Esse homem chamado Josué foi preparado para que fosse levado para diante do Senhor, e ele seguisse agora os passos que Moisés ainda não terminara. Veja o texto de Números, capítulo 27, versículo 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num,
homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus ordena, você vai impor as mãos sobre Josué. O homem está o Espírito. Apresente-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então fez Moisés como lhe ordenara ao Senhor, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Veja que trabalho importante que Moisés fez aqui. Não somente ele trouxe o povo de Israel para um passo de Canaã, mas sim ele agora nomeou, de acordo com a ordem de Deus, um novo líder. O líder que fosse agora o guia para a terra de Canaã. Imagina, irmãos, né? Moisés saiu, Josué. Imagina o clima, se não tivesse tido essa ordem de Deus para que Moisés passasse a autoridade sobre o povo para Josué. Quem ia querer ouvir Josué? Claro que Moisés eles respeitavam por todas as coisas que ele fez, por todas as maravilhas que o povo presenciou e viu, mas de Josué nada tinham visto. Sabia que ele era um homem corajoso, ou poderiam pensar: esse homem é um puxa-saco, porque sempre estava do lado de Moisés. Olha como é, o puxa-saco conseguiu. O Josué é o puxa-saco que vai liderar agora o nosso povo. Sabiam? Imagina, irmãos. Mas Moisés deixa claramente que essa foi uma ordem de Deus, e assim ele impõe as mãos sobre Josué. E assim faz com que ele possa continuar o trabalho, irmãos, continuar a empreitada em direção à terra de Canaã. Amados irmãos, que legado! O legado dele continuar a sua vida espiritual. É o nosso legado, o legado que nós devemos passar para os nossos filhos, para que os nossos filhos vejam a minha vida, vejam a tua vida e digam: eu quero seguir essa vida. Eu quero seguir o legado espiritual que esse meu pai, a minha mãe está me ensinando. Claro que a salvação é pela graça, mas a nossa vida, irmãos, tem que ser coerente, para que o legado espiritual possa ser transmitido aos nossos filhos. E é por isso que eu peço para toda a igreja, irmãos, que você possa passar um legado espiritual para as pessoas que estão à sua volta. Semana que vem nós temos o Tiago Viva. É a chance de nós passarmos o nosso legado espiritual. Imagina alguém dizer: poxa, Jesus pergunta: como é que você veio para cá, meu filho? Foi o fulano da igreja Água Viva que me convidou e conheci Jesus, e assim vivi a palavra do Senhor, e assim me converti. Mas irmãos, que bênção, que bênção. Deus está nos dando a oportunidade de sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Seria muito mais fácil Deus fazer: eu vou fazer toda a obra, irmão, vocês não precisam fazer nada, cala a boca, fica quieto. Não, mas eu quero usar vocês. Vocês são um instrumento do Evangelho para que transmita esse legado espiritual. Que o legado espiritual seja transmitido a todas as pessoas à sua volta, a todos os seus familiares. Eu estou convivendo 4 meses com meu sogro e com minha sogra em casa, irmãos. Ninguém fica emocionado, né? Tá nem aí. Meu sogro teve um problema do coração. Então, como ele vivia num sítio, no Vargem Grande, fica 1 hora daqui, ele não poderia passar o risco de ter que ir para um hospital e de repente ter que se mover por 1 hora. Então, o médico falou para que ele ficasse em São Paulo. Então, o meu sogro e minha sogra estão em São Paulo aqui por 4 meses. Claro que não vou dizer que foi uma bênção, né, ter eles em casa, né? Não é fácil, né? Porque muitas coisas mudam. Inclusive, eu acho que na verdade eu vou fazer endoscopia na terça-feira, mas a minha gastrite é de estresse, eu acho, tá? De estresse, de eu não poder
fica assim livremente em casa. Eu acho, tá? Não é certeza, tá? Eu acho, tá, irmãos? Tá? Eu estou acabando com meus sogros aqui, né? Mas eu vejo, irmãos, é a minha oportunidade. Eu estou perdendo essa oportunidade, eu vejo. É a minha oportunidade de passar para eles a palavra de Deus, né, irmãos? É isso que eu vou fazer, irmãos, né? A partir de hoje, não olhar para minha sogra e meu sogro e dizer, poxa, que peso, mas olhar para eles, que bênção, eu posso transmitir a palavra de Deus. Chegar lá no céu e ver minha sogrinha, a senhora está aqui. Lembra, Samuel? Você, quando eu estava 4 meses lá, você falou Jesus, e assim eu vi. Irmãos, é a minha chance, eu não posso perder essa chance. Eu vou levar, já amanhã, hoje não, hoje eu combinei cinema com os jovens. Amanhã eu começar a falar para minha sogra, meu sogro, sobre Jesus Cristo. Esse legado espiritual é muito importante para nós. Transmita esse legado espiritual a todas as pessoas à sua volta. Em terceiro lugar, os momentos finais de nossa vida, a vida de Moisés, são a prova de que realmente valeu a pena servir a Deus. A vida de Moisés é a prova para nós de que, poxa, valeu a pena. Sabe por quê? Veja o versículo 10, 11 e 12, diz assim. Versículo 10, 11 e 12 da palavra de hoje. Vamos lá? Leamos juntos. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez a terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Veja como Moisés está sendo citado aqui. Nunca mais se levantou em Israel. Nunca mais, irmãos. Ninguém então pode ser como Moisés está falando aqui. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, que tivesse conversado a face, que falasse face a face com Deus. Moisés foi o único e não terá mais. Amados irmãos, isso prova para nós de que estar ao lado de Deus realmente vale a pena. Vale a pena viver a palavra do Senhor no seu dia a dia, mesmo que seja de grande sacrifício, muitas vezes. A nossa vida espiritual com Deus vai valer a pena, porque Paulo, porque Timóteo, porque Pedro, porque muitas outras pessoas na Bíblia mostram que realmente valeu a pena servir ao Senhor, valeu morrer por Cristo. Amados irmãos, todo o período que você passou em sua vida valeu a pena. Sabe por quê? Te trouxe aqui. Ele te trouxe a essa igreja. Eu penso a mesma coisa. Todo o processo que eu passei na minha vida valeram a pena, porque estou aqui com os irmãos da Igreja Água Viva, partilhando a palavra de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Irmãos, eu fico feliz, porque eu me considero, eu tenho certeza, eu sou uma água vivência. Eu sou água vivência. A irmã Kéria está falando, não sei, mas eu sou água vivência, irmãos. Eu estava hoje, no almoço, no horário de almoço, pregando uma outra igreja. Eu dei uma mensagem lá, poxa. Eu falei, poxa, como é bom pregar na minha igreja. Como é bom poder dar a palavra na minha igreja. Porque lá eu sentia como se eu não estivesse na minha casa, por exemplo. Aqui eu me sinto em casa, irmãos. Aqui eu vejo o semblante dos irmãos assim, poxa, querendo ouvir a palavra do Senhor. Sinal que lá foi ruim, né, irmãos? Amados irmãos, a nossa vida vale a pena. Todo sofrimento, toda dificuldade que eu passei na minha vida me trouxe aqui. Me trouxe para a Igreja Água Viva, para estar junto com os irmãos aqui, junto com cada um que está aqui. Por isso que Paulo diz, ele olha para o alvo. Ele não olha para o lado, para o outro, ele olha para o alvo. O alvo dele era viver como Cristo viveu. O nosso alvo, irmãos, é viver como Cristo viveu. Porque a morte de Cristo na cruz valeu a pena. A morte de Cristo na cruz trouxe vida. A morte de Cristo na cruz nos trouxe a redenção.
nos deu a oportunidade de termos comunhão com Deus. E por isso podemos afirmar, da mesma maneira, que a nossa vida, que a nossa luta diária, que o nosso sofrimento diário para manter a palavra de Deus vai valer a pena. Diga para o irmão que está ao seu lado: vai valer a pena seguir o Senhor. Irmãos, eu fiz essa mesma situação, né, na igreja lá. Diga para o teu irmão: vai valer a pena. Era uma má vontade, irmãos. Eu falei, não, me deu um desgosto. Eu falei, irmão, vou embora. Nossa, né? A nossa vida vai valer a pena. Por quê? Veja o versículo 5 e 6 da palavra de hoje. Leamos juntos, versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Amém. A gente vê que o funeral aqui, irmãos, foi feito por quem? Por Deus, irmãos. Por Deus. Tamanha a importância desse homem, tamanha a obediência que esse homem teve diante do Senhor, fez com que Deus realizasse o funeral desse homem. E também tem um outro lado, para que o povo de Israel não vivesse idolatrando esse homem. Imagina se fizesse um túmulo feito ali, para que todo o povo de Israel vivesse até hoje. Até hoje teriam visitas de centenas e milhares de pessoas idolatrando Moisés. Não, é a prova de que Deus está fazendo. Deus quer que você saiba que não é Moisés. Deus usou a vida de Moisés. É Deus que está movendo a nossa vida. Deus que está movendo a sua vida. É Deus que está agindo na sua vida. E por isso que é muito melhor, irmãos, porque eu sei que Deus está em mim. Não são pessoas que estão na minha vida, mas sim Deus está agindo por meio dessas pessoas na minha vida. E por isso que podemos dizer, vai valer a pena, irmão, seguir esse caminho. Mesmo que seja árduo, mesmo que seja de sofrimento, mesmo que seja de grande dificuldade, vai valer a pena. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo para os irmãos: Moisés falhou, Moisés também errou. Ninguém é perfeito, irmãos. Você pode falhar, você pode errar, mas não deixe com que essa sua falha, esse seu erro, derrube o relacionamento íntimo que você tem com Deus. Mantenha esse relacionamento com Deus, custe o que custar. Por isso que Davi, sabendo que havia pecado, disse: Senhor, não retira de mim a tua salvação, não retira de ti. Eu falei, eu errei, Senhor, eu assumo o erro. E assim esses homens nos deram um grande legado para também seguirmos o mesmo caminho. Que as pessoas olhem para você e digam: eu quero seguir o mesmo caminho que esse homem está seguindo. Eu quero seguir o mesmo caminho que o Gabriel segue. Eu quero seguir o mesmo caminho que o irmão Nixon segue. Que seja assim a tua vida, irmãos. E você vai ver no final da sua vida, você vai dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, porque cada momento que eu vivi, cada segundo que eu vivi, valeu a pena, porque Deus estava comigo, o Senhor estava comigo. E assim louvo a sua vida, Senhor. Louvo a Ti, Senhor Deus. Oremos. Senhor Deus amado, Pai,